Boa noite a todos. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente, dando continuidade ao estudo da trilogia Evolução. Essa trilogia, para quem não conhece, é do médico de Florianópolis, Júlio Goelzer, orientado pela espiritualidade, que nesse caso se denominou Séforos. Então, um conteúdo muito em cima do que a gente passa nos estudos do Vida Consciente, em cima do que a gente observa no psiquismo, nos atendimentos. Então, bate muito com o que a gente tem visto e muito interessante essa abordagem dele. Quem puder ler o livro, ele está disponível, se eu não me engano, apenas em e-book, pelo site do amazon.com.br. Mas é muito interessante, tem pontos que não dizem muito respeito à proposta do nosso estudo, que é do psiquismo, que é de personalidades. Então fica aí a dica para quem puder fazer a leitura na íntegra desses livros. Então, para iniciarmos, rogamos o amparo e a proteção da espiritualidade maior que sempre nos assiste, nos auxilia, que possamos passar o conteúdo de acordo com o que cada um está mais precisando nesse momento. Então, que tenhamos uma noite agradável e abençoada de estudos. Estar consciente. Então, esse título aqui já diz muito da nossa proposta de estudo do projeto Vida Consciente. A gente precisa desligar o piloto automático e estar mais consciente do que a gente está fazendo, do que a gente está vivendo aqui. A gente não está aqui a passeio. Foi feita uma proposta de aprendizado, uma grande proposta complexa, e muita gente está desperdiçando essa oportunidade, não tem ideia da bênção que é ter uma existência aqui. E por não saber disso, a gente sempre está reclamando que está na família errada, está no emprego errado, no país errado, achando que está tudo errado. Na realidade, está tudo certo, mesmo que pareça estar tudo errado. É o necessário para o nosso aprendizado. Então vamos seguir o texto aqui do Júlio Goelzer. Se agirmos sob o domínio do ego e instintivamente reagirmos com violência contra uma pessoa, é o que a gente sempre fez até agora, até estar consciente, né? E mesmo depois de estar consciente, a gente ainda acaba, às vezes, agindo dessa forma reativa, né? É uma reação e não uma resposta, né? Criaremos para nós mesmos uma psicosfera de ódio. Então, quando eu reajo instintivamente com violência, eu estou criando para mim mesmo uma psicosfera de ódio. A partir daí, passaremos a atrair todas as energias compatíveis com esta faixa vibratória, encarnados e desencarnados. Então, é a atração vibratória. A partir daí, se eu estou numa vibração de violência, de raiva, de ódio, eu vou estar atraindo situações para continuar nessa faixa. O universo entende que eu gosto disso. Então ele manda para mim situações com essa mesma vibração. Então, se eu quero estar bem, eu preciso perdoar mais. Perdoar é bom para mim e não para o outro. Para o outro também um pouco, porque eu deixo de bombardeá-lo com energias prejudiciais.
Então, perdoar, agradecer é bom para a gente. O universo entende essa vibração de agradecimento, de perdão, e começa a mandar situações para o nosso dia a dia com essa mesma vibração. Como em uma estação de rádio, quando sintonizamos uma determinada frequência, recebemos a sua programação. Quando entramos em determinada frequência, criamos um canal de comunicação com todos os seres que estão ligados a ela. Desta forma, os bons pensamentos nos ligam às esferas superiores. Os pensamentos de baixa vibração nos sintonizam com aqueles espíritos pouco orientados, irritados, vingativos, zombeteiros e sexualistas. Enfim, irmãos presos às imperfeições que criaram para si mesmos. Estamos no mesmo barco. O ego faz de nós concorrentes, quando deveríamos ser aliados. Só conseguimos olhar para fora quando deveríamos olhar para dentro de nós mesmos. Vemos as fraquezas alheias, mas somos impedidos pelo ego de ver as nossas próprias. Dentro da nossa própria família, presenciamos e participamos de conflitos patrocinados puramente pelo ego. Não só na família, né? Tanto na política, no trabalho, em todas as nossas lidas, né? Onde a gente está ligado. Se fôssemos líderes mundiais, criaríamos guerras justificadas pelo patriotismo ou outras causas. Então, a proposta do planeta Terra, que é uma grande escola, é a gente aprender a se respeitar. Essa é uma das maiores lições que a gente veio aprender aqui. E o mandamento que Jesus nos deu, lá no resumo dos principais, que ele resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e ele diz que este último, que é amar ao próximo como a si mesmo, é semelhante ao primeiro. O que ele está dizendo? Ama o teu próximo como se fosse a ti mesmo, porque você vai estar no lugar dele. Porque a Terra é uma grande escola, a gente vai passar por todos os aprendizados, por todas as situações. Então o ego faz com que a gente queira ser melhor que o outro e na realidade a gente está aqui para aprender que somos iguais, que ninguém é melhor que ninguém, que tudo que eu faço para o outro em algum momento vai voltar para mim. E isso é uma lei universal de causa e efeito. O porquê de estarmos aqui. É como se você quisesse que seu filho lhe ajudasse a tomar conta da sua empresa, para que ele tivesse uma base forte do que é a empresa, tivesse de estagiar em diversos setores antes de assumir a presidência. Em cada setor ele aprenderia as funções e dificuldades, armazenaria conhecimento suficiente para tomar decisões vivenciadas no funcionamento de cada seção. Então a Terra é uma grande escola e, como eu falei, a gente vai passar por todas as posições. E como eu vou me candidatar a uma posição de um governo, pelo menos de um governo autêntico, justo, que esteja lá governando pelo povo, que é o nosso objetivo, a gente está caminhando para isso, e todas as pessoas que não pensam e não agem dessa forma vão acabar não podendo mais fazer parte dessa escola e vão ser transferidos para outra escola sideral. Então, se eu quero me candidatar a um cargo de maior responsabilidade, eu preciso primeiro ter responsabilidade em pequenas coisas, para saber se realmente eu sou bom em gerenciar, em governar. E um dos primeiros testes dessa boa administração, dessa responsabilidade, é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é um universo em si mesmo. São bilhões ou trilhões, se a gente contar como átomos, né, de seres. Cada átomo é um ser também, tem
uma pequena parcela de consciência, nada comparado à nossa consciência de ser humano, mas é uma, uma, uma partícula também em crescimento, em evolução. Então eu sou responsável pela harmonia de todo esse universo celular, dos órgãos, dos sistemas, tudo que está ligado a esse funcionamento do meu corpo, eu sou responsável pelo que eu permito entrar como alimentação física, os exercícios que eu me permito fazer para manter o corpo saudável, os pensamentos que eu permito que entrem no meu campo mental e psíquico. Então eu sou responsável pela harmonia do meu corpo físico. E se eu não governo bem nem meu corpo físico, como é que eu posso almejar querer governar uma família, uma empresa, ou uma cidade e assim para cima, né? Então a gente já está aqui nessa escola num grande teste. Cada vida é um teste, por mais simples, por mais humilde que seja essa experiência. É um teste, é uma prova, é um aprendizado que a gente está tendo. Então, por isso que eu falei antes da bênção que é uma existência aqui. Então a gente não está aqui por acaso e não está no lugar errado. Está tudo certo, é o que a gente precisa neste momento. Então, completando a questão de gerenciar o nosso corpo físico, né? Se eu não sigo aquela orientação do orar e vigiar, e me permito entrar em sintonias de revolta, não que a gente não deva lutar pelo certo, mas eu não me deixar perturbar por isso. Eu compreendo que essa situação está assim, faço o que eu posso para ajudar, mas não me perturbo, certo? Eu percebo a situação e faço o que posso fazer para auxiliar, mas não me deixo ligar, porque compreendo que essa é uma situação de aprendizado. Que quem está mais diretamente ligado a ela, se está fazendo coisa errada, vai pagar por isso. É uma lei de causa e efeito, ela é uma lei universal, não tem exceções para essa lei. Então eu até tenho compaixão dessa pessoa que está fazendo algo errado, por saber que ela vai sofrer lá na frente, nas consequências do que ela está fazendo hoje, né? Só para a gente ter uma ideia, toda a nobreza da Europa que escravizou e explorou a África, e também outras que exploraram a colonização das Américas, mas nesse exemplo da nobreza que escravizou a África, renasceu depois na África, tendo como herança uma terra devastada, ou que foi tirada todas as riquezas, né? Então, quando tiveram oportunidade de dar condições para esse povo que lá habitava de melhorar as suas condições de vida, foram lá e exploraram esse povo e depois tiveram que nascer lá. Então, olhando assim, quando a gente vê alguém fazendo algo errado, a gente tem também esse outro lado, né, de observar a humanidade dessa pessoa, que ela está ali em aprendizado, que por ela estar fazendo isso, ela vai sofrer muito, mas vai acabar aprendendo também. Então não tem nada de errado com o que a gente está vivendo. Repito, a gente deve lutar pelo que é certo, fazer o que está ao nosso alcance, mas não ter mais o sentimento de injustiça ou de não aceitação do que está acontecendo, né? Todo o aprendizado é o necessário para todos os envolvidos. Então, por que a gente se sente dessa forma? Então, nós estamos envolvidos além do campo externo em todo um mundo psíquico, inconsciente, e isso nos afeta muito fortemente. Então, aqui ele fala um pouquinho dessa relação.
O nosso inconsciente carrega em seus arquivos as personalidades que já vivemos. Então, tudo que a gente viveu no passado está registrado no meu inconsciente. E detalhe, não está morto, vive ainda, está vibrando ativamente. Cada personalidade tem seu ponto marcante, um sofrimento, uma grande perda, uma traição, as coisas produtivas que fez e as qualidades, faculdades e aptidões que conquistou. Aquilo que foi resolvido é reintegrado ao todo espiritual, mas as coisas que ficaram em aberto pela falta de compreensão das leis naturais continuam arquivadas e aguardam para ser resolvidas. Então, tudo que a gente viveu e que não foi sublimado, não foi entendido, compreendido, vai ficar nos chamando a atenção para que a gente resolva essa situação, para que termine esse aprendizado. Então, o que fazer? A gente só sabe que isso está influenciando. E agora? O que fazer com isso, né? Nos momentos de sofrimento, o ser se sintoniza com energias de frequência de dor e permite que uma personalidade passada que estava bloqueada nessa faixa possa manifestar-se em seus pensamentos, intuindo-lhe com a sua forma de agir. Ressurge, então, influenciando os pensamentos a mesma individualidade que não aceitou a correção no passado, por basear seus atos no ego instintivo e na mente pobre para tomar as suas condutas de vida. Só que o momento é outro. A mente atual é portadora de maior domínio sobre o ego. Mas se a gente não vive conscientemente, a gente compra essa vibração do inconsciente, acha que é nossa e manda para frente, né? Não passa pelo crivo da lógica e da razão se isso é bom ou não, é dar continuidade. Então, pelas experiências e conhecimentos da existência humana, física e espiritual, o encarnado não pode se deixar influenciar pelas orientações dessas personalidades atrasadas. Precisa usar os argumentos que aprendeu nesta vida, conceitos e intuições para orientar essa personalidade, repetindo mentalmente qual o caminho correto a seguir. Então, é um trabalho nosso de reforma íntima, no nosso dia a dia, que a gente oriente essas influências que a gente percebe no nosso dia a dia. Então, se num momento de atrito familiar eu senti vontade de reagir, de xingar a pessoa, de pular no pescoço, às vezes dá vontade, principalmente as mulheres têm vontade de pular no pescoço da gente, né? Então, nesses momentos, você está consciente que parte disso vem do nosso inconsciente. Então, quando vem essa energia do meu inconsciente, eu preciso estar atento para impedir que ela seja exteriorizada. Porque se eu não impedir que ela seja exteriorizada, depois vai vir o arrependimento. Porque eu não concordo com essa forma de agir, de ser, de pensar, e me deixei levar por isso. Aí vem, às vezes, a culpa, e a culpa atrapalha nesse processo de reforma íntima. Então, quanto mais consciente eu estiver, menos eu vou deixar essas influências assomarem do inconsciente e atrapalharem o meu dia a dia. Eu vou estar num posto de policial, né? Analisando todas as influenciações que eu recebo e respondendo a cada uma delas e não mais reagindo. Um conceito de ego que eu acho muito interessante que na realidade o ego é necessário, foi necessário até esse momento atual para nosso crescimento, para nossa evolução. E quando a gente chega num grau de maturidade, o ego não é mais necessário. Então a gente está nesse processo de se libertar, de não se deixar mais usar por essa instância psíquica chamada ego, que a gente seja senhor de nós mesmos. E
eu acho que foi o Pedro Kupfer que falou isso. Ele é um instrutor de yoga. Ele falou o seguinte: o egoísmo, ou ele falou até em egotite, né, seria uma inflamação do ego, é quando o porteiro do prédio acha que é dono do prédio. E o ego é o porteiro. Ele está ali para fazer esse controle de quem entra, quem sai, do que cada um pode fazer ou não, né? Esse controle ali da portaria. Então, a gente, não percebendo isso, não tendo essa consciência, a gente deixa a portaria aberta e sai do nosso prédio psíquico o que quer sair do jeito que quer sair, sem nenhum controle. Aí depois a gente se culpa, a gente se arrepende, mas como é que eu fui fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Então, viver conscientemente é estar no controle, saber que isso existe e procurar controlar. Uma forma que eu acho que, pelo menos para mim, surtiu efeito, é de manhã cedo você já se programar. Então, eu já sei que a vida é um aprendizado. Então, de manhã, quando eu estiver saindo para esse aprendizado, saindo para a vida, eu já estar consciente de que a vida vai trazer algo hoje para me testar. Então, já estar esperando. Se você chega no trabalho, você está de bom humor, mas já fica atento. Algo pode acontecer. Não que a gente deve ser pessimista, não. Mas estar atento. Está bom? Que ótimo, mas o bom sempre passa. A vida sempre vai trazer algo para nos testar. Então aí a gente consegue pegar essa energia antes de ela se exteriorizar. No começo é difícil reconhecer essa voz, nos parece ser nós mesmos, né? Então a gente, por não observar isso, a gente assume que esses pensamentos são nossos. Por isso que a gente agia do jeito que agia até agora. Assim como nós parecemos ser apenas o corpo físico, com a diferença de que nos intui a fazer coisas que já nos parece errado, ou às vezes até absurdo. Mas tente e conseguirá reintegrá-lo ao seu todo. Eliminará da mente as personalidades enfermas, passadas, clareando, simplificando e purificando seus pensamentos. Então, voltando na tecla, orar e vigiar. Se eu não estou atento a algo, eu não vou perceber isso, e isso vai assomar do inconsciente e algumas vezes faz um estrago tremendo. Então, o autoconhecimento é isso também. Conhecer o que faz parte de mim e o que disso me influencia, o que disso pode acontecer ou me perturbar durante a minha vida, durante o meu dia a dia. Isso é conhecer a si mesmo. Então, conhecendo isso, eu vou ter um controle muito maior do que está acontecendo comigo. E quando a gente começa a fazer esse controle, como essas personalidades não são retroalimentadas pelo meu comportamento, eu não dou mais vazão ao que elas acham certo, elas vão perdendo a força. E perdendo a força, na próxima vez, não vão assomar com tanta energia. E assim a gente vai conquistando uma harmonia na nossa vida, no viver, na convivência com nós mesmos, com as pessoas que nos rodeiam. Então, a proposta do autoconhecimento, que já vem desde o hinduísmo, quando diz lá que o conhecimento libera o karma, né? Então, se eu entendo algo, o karma daquilo fica liberado. Lógico, eu vou ter que resgatar, mas
não tem mais aquela cobrança. Porque o sofrimento não é, você não está pagando dívida com o sofrimento. O sofrimento é apenas um chamado de atenção. Olha, algo precisa ser feito. Faça. E se a gente não faz, o sofrimento vai aumentando. Como num videogame, vai aumentando de nível. Vai aumentando a dificuldade, até o momento que a gente não consiga mais protelar. Então chega um momento que a gente precisa enfrentar. E sabendo disso, a gente começa a resolver os problemas no início, não deixa mais eles ficarem por demais insuportáveis, né? E quanto mais no início, mais fácil, mais tranquilo de a gente resolvê-los. É aquele ditado, né? Ou a gente muda pela dor ou pelo amor. Pelo amor é pelo autoconhecimento. Você entende algo quando percebe esse chamado de atenção, você faz algo para resolver. Eu falei em algum momento ali dessas experiências, o Júlio falou, né, dessas experiências que, que, que não são mais necessárias, né? Quando tem algo que dá para a gente, que não precisa mais passar por aquela experiência, que ela já foi aprendida, sublimada, existe uma parte do nosso psiquismo que ela, eu vou mostrar aqui, uma lâmina, aqui, ó. Esse campo búdico aqui é que tem esse papel de analisar. Se veio o impulso de perdoar e eu não perdoei, eu reagi, eu me vinguei, volta aqui o que foi feito, né? E aqui vai ser feita essa análise. Não, era para perdoar, não conseguiu. Então a gente vai passar de novo por aquela situação e vai aumentar um pouquinho a dificuldade. E aí retorno o que eu fiz até o momento em que eu compreendi que eu estou vivendo conscientemente. E aqui eu não reajo mais inconscientemente, em automatismo, e sim por uma ação consciente, por uma análise, eu respondo de acordo com o que é melhor para mim, e não de acordo com o impulso negativo. Então chegou essa informação lá que eu aprendi a lição, então essa experiência passa para as experiências sublimadas, e aquela situação desagradável não vai mais acontecer para mim. Ou, se não for possível, vai acontecer bem menos, ou se não for possível ainda, eu não vou mais me perturbar com aquilo. Aquilo já não me prejudica mais, não me perturba mais. Então esse aqui é um esquema da nossa evolução. O espírito manda impulsos para mim do que é bom eu fazer, mas essas vidas passadas, as personalidades atrasadas que ele citou ali, mudam esse impulso, invertem o seu sentido, por isso que ele sai o impulso de perdão e chega aqui de vingança. Mas agora eu consciente disso, como estava falando lá desde os indianos, né, o conhecimento libera o karma, se eu conheço algo, aquilo não vai mais me prejudicar, eu vou resolver essa situação. Depois, nos gregos, né, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, inicia do conhecer-se a si mesmo. Jesus também reforçou, conhecereis a verdade vos libertará. Na doutrina espírita também, né, muito recomendado a reforma íntima. E também perguntaram para a espiritualidade, Kardec perguntou, né, qual é a melhor forma, então, de botar em prática essa reforma íntima, e ele voltou a citar os gregos, lá, né, já vos disseram, conhece-te a ti mesmo. Então, é dentro de nós mesmos que a gente vai conquistar o céu, vai conquistar a nossa paz. E não é algo tão simples, nós somos o universo em nós mesmos, é algo um pouco complexo, mas a gente já tem alguns parâmetros aí que podem nos
auxiliar nessa caminhada de aprendizado. Então seria esse o assunto que eu tinha para a noite de hoje. Espero que tenha auxiliado a todos. Vamos para o encerramento através de um passe à distância virtual. Então, quem conseguir pode se acomodar. Pedimos também auxílio à espiritualidade, aos tarefeiros do CEPA, também ligados aos passes, que puderem, nesse momento, irradiar essas energias de auxílio para que chegue em cada um o que cada um esteja necessitando. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma energia balsâmica envolvendo todo o corpo, nos sentindo mais leves, drenando tensões, preocupações, que a gente esteja preparado com o corpo físico, com suas defesas em dia. Temos pela frente ainda muitas mudanças, que a gente esteja preparado para essas mudanças, que, como falei antes, são as mudanças necessárias para o nosso aprendizado, para o estágio atual da humanidade, para essa mudança necessária, essa transição necessária. Sentindo cada célula recebendo a energia necessária para o seu funcionamento saudável, todos os sistemas funcionando de forma harmônica, mentalizando uma semana abençoada, que a gente, além de estar bem, possa ser também uma fonte de energias de paz, de harmonia, de compreensão por onde a gente passar. Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.